Jesus Cristo é Deus? Conferência sobre a divindade de Jesus Cristo. José Antônio de Laburu, da Companhia de Jesus, 1966. Segunda conferência. Jesus Cristo na profecia. Senhores, é próprio de todo homem prudente estudar e investigar com seriedade qualquer problema que se lhe apresente. Mas, se para esse estudo exige-se crítica e seriedade, mas seriedade e crítica deve ser exigida na abordagem de problema religioso. É próprio da criatura consciente de seus atos, não se deixar levar por cargas afetivas próprias do psiquismo inferior, mas sim utilizar a qualidade essencial do homem, a inteligência, aplicando-a, com seriedade crítica e científica, na investigação da verdade. Procedamos seriamente, não com essa leviandade que causa calafrios, muito própria do homem que, já pela maneira de apresentar-se e, ainda mais, pelo próprio tom de voz, claramente revela, mesmo ao jejum em psicologia, sua carga afetiva. Padre. E formula uma pergunta de religião. Após 10 minutos de conversa, ele que se despede. O senhor não me convence. Fico pensando. Que diria um professor da faculdade de medicina se alguém, completamente ignorante das coisas da medicina, certo dia o chamasse de lado e lhe pedisse: queria que o senhor, em 10 minutos, me esclarecesse sobre a medicina. Em 10 minutos, após muitos anos de estudos sérios, chegamos à conclusão de que pouco ou nada sabemos de medicina. E em 10 minutos, poderemos julgar com seriedade, senhores, um homem que pretende ventilar questões de tal transcendência em 10 minutos ou em 4 conferências. Não, senhores. Minha aspiração é muito mais modesta. Somente pretendo ser o suficiente discreto para apontar as suas inteligências, com toda seriedade, problemas que provoquem esta reflexão de um homem sério. Ignorava tudo isso. Vou estudar a matéria. Se consigo tal desiderato, haverei conseguido muito. Não pretendo, entretanto, convencer-vos. Desejo apenas que estudeis. Suponho desejarmos, todos nós, encontrar a verdade. Se, de antemão, há quem deseja excluir de seu ânimo a vontade sincera de achar a verdade, a ele não me dirijo. Volto-me aos que aneiam fundear no porto da verdade. Mas, onde está a verdade no problema religioso? Poderemos, com segurança, navegando pelo mar da vida, revolvido pelos furacões das paixões, sacudido pelos agitados vagalhões das tendências e cruzado por vertiginosas correntes de doutrinas, depararmos-nos com o porto da verdade religiosa. Quantos que me ouvem já navegaram pelos mares reais do globo, de costa a costa ou de continente a continente, em viagens de cabotagem ou transatlânticas? O barco que o Atlântico atravessa, obedecendo a rota certa, prefixada, pode servir-nos de imagem fiel e de modelo para encontrarmos, navegando pelos mares da vida, o porto da verdade. O barco que navega pelo Atlântico tem um rumo traçado, não navega à deriva, porque se a deriva navegasse, jamais atingiria o porto de seu destino, situado além, no outro continente.
Existe um técnico nesse navio, um técnico acompanhando por muitos outros, cujo número aumentará quanto maior for a categoria dessa embarcação e quanto mais transcendente for a viagem. Na ponte de comando, capitão e pilotos têm, à disposição, a carta de marear e a bússola perfeita, isolada de quaisquer estranhas influências magnéticas. Ali, nas horas de guarda, fazem cálculos e observações. Juntos, em reuniões oficiais e obrigatórias, capitão e pilotos conferem seus dados e suas observações. Determinam exatamente a posição do navio na imensidão dos mares. A carta de marear à vista determina a precisa posição do barco. Eles sabem onde se encontram. O porto está a tantas milhas. O rumo certo é este. Ainda não se avista a costa, mas ela está próxima. Eis o momento da arribada. O capitão permanece na ponte de comando. Tal posição, tal velocidade. Olha a costa. À direita, um farol deve surgir. Observa. Observam. É a noite escura. Além, na vastidão escura, uma cintilação. Mas atenção. Outra vez. Eis o farol esperado. Além, desenha-se a costa. Entre a tripulação e os passageiros exclama-se costa. Costa. Esse, porém, não é o farol do porto. Este possui características diferentes de luz e o período de cintilações também é outro. Recomeça-se a navegar, de olhos fixos na costa. Perscruta-se. Sim, é aquele. Luz mais potente. Observam-se atentamente as características de luz e do período de cintilações. Exato, tudo certo. Sim, esse é o farol do porto. A majestosa nave sulca as águas. Entre as infinitas direções em que pode navegar pelo Atlântico, entre os infinitos pontos em que podia haver ancorado, o barco, de maneira precisa e justa, entra em seu porto de destino. As âncoras fundam-se nas águas. Viagem feliz. Chegou ao porto do seu destino. Quantos de vós que me ouvis navegais à deriva das paixões e ao luar do furacão das doutrinas? A deriva e a mercê do furacão nem o barco que navega pelo Atlântico chega a seu ancoradouro. Reiteradas observações procedidas pelos técnicos, bússola, carta de marear à frente e mão firme no leme são indispensáveis para evitar a rota incerta. Na carta de marear com duas coordenadas, longitude e latitude, paralelos e meridianos, localize-se matematicamente a situação do porto. Não há outra maneira de bem navegar. Cintilações do farol, regulares, precisas, peculiares, concretizam os dados do mapa de navegar. Obedecem seus dados do mapa de navegação? São essas as cintilações próprias de determinado farol? Sim. Que ninguém duvide. Esse é o porto. Se alguém, navegando em demanda do porto da verdade, deparar com coordenadas que mostram, com precisão, 2 são suficientes para isso. as balizas num porto,
Se reconhecer as cintilações precisas peculiares do farol indicando, não há que duvidar. Navegue nessa direção. Ancore nesse porto. É o porto da verdade. Existência e autenticidade do plano. Desenvolvamos diante de nós um plano que, por sua precisão e origem, e por estar elaborado precisamente para balizar o porto da verdade, devemos estudar com cuidado. Se tal plano fosse posterior à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não teria o valor demonstrativo que possui. Se tal plano fosse de data desconhecida, poder-se-ia falar em falsificação. Aqui está, entretanto, a força probatória, de todo ineludível, que possuem as indicações contidas nesse plano. Séculos anteriores à vinda de Jesus Cristo, encontrava-se esse plano total e detalhadamente delineado. E estava ele custodiado precisamente pelos inimigos originários do cristianismo. Fato criticamente certo. Séculos antes da vinda de Jesus Cristo, tinham os judeus, em suas escrituras, uma série de vaticínios concretos, de características específicas, concernentes ao Messias que eles aguardavam. O legado divino. O Filho de Deus. Antes dos samaritanos se separarem dos judeus. 722 a.C. Fato certo era a admissão, por parte dos judeus, dos vaticínios fundamentais, no Pentateuco, relativos ao Messias. A versão do Antigo Testamento, elaborada pelos 70, do hebreu ao grego, terminou, aproximadamente, 2 séculos antes de Jesus Cristo, pois já em 130, a.C., era encontrada no Egito. Nessa versão dos 70 encontram-se os vaticínios messiânicos íntegros, tal como atualmente os lemos. Durante 11 séculos sucedendo a século, foram vaticinadas as peculiaridades do legado divino, umas, através de um profeta, as demais pelos outros. 5 séculos. No final do século V. Antes de sua vinda, terminada se encontrava a descrição dos traços do Messias. Ninguém tem o direito de duvidar da genuidade de tais vaticínios. Antes da vinda de Jesus Cristo, possuía-os a sinagoga. Ainda atualmente essa mesma sinagoga os conserva intactos, mercê de providencial e sapientíssima disposição de Deus. Proptere autem Judae sunt, ut libros nostros portenti ad confusione suam. Quando enim volumus ostendere propetatum xistum, proferimus paganesistas literas. Et ni forte dicante duri ad fidem, que anus illa Christiani composuimus, et cum evangelio, cum predicamos, fincherimus propetas. In que os convincimus, que a onis ipsae literae, que bus Christus propetatus ester, apud Judaeus sunt, omnes ipsas literas abem Judaei. Proferimus codícias abdias inimicis, ut confundamos ali os inimigos. Codicem portat Judaeus, decredat Christianus. Librare nostri facti sunt, quomodo solente servi post dominus codicius ferri, ut li portando deficiente, e li legendo proficiente. Como comenta bem Santo Agostinho, se é certo. Não nós, mas os judeus, são os conservadores desses livros que são nossos. Quando queremos demonstrar que Jesus Cristo foi profetizado, apresentamos esses livros aos pagãos. E a fim de que os obstinados em não crer não viessem dizer-nos que tais livros foram por nós compostos e adaptados ao acontecido, agindo, assim, como falsificadores, em que os convincimos.
Precisamente por isso podemos convencê-los, com evidência, de que tal não é assim, porque todos esses livros em que Jesus Cristo está profetizado por de Judá sunt, todos estavam, séculos antes da vinda de Cristo, em poder dos judeus. Eles são seus guardiões. Apresentamos-lhes os códices que nossos inimigos possuem, para com eles confundir outros inimigos. Codicem portar judaeus, decredat cristianos. O judeu leva o códice para que o cristão creia. Librari nostri facti sunt. Eles são os nossos arquivistas. E os documentos que conservam para nós remontam de 15 séculos, antes da vinda de Jesus Cristo, até 5 séculos antes da sua chegada. Bela imagem a que Santo Agostinho acrescenta. Quando o escravo está sustentando o livro para que o senhor o leia, o pobre servo segura o livro, mas não pode lê-lo, porque o segura por trás. É o Senhor quem o lê. Eles, os judeus, conservam para nós os escritos que, durante 11 séculos consecutivos, iam enfeixando os vaticínios do futuro Messias. Todos esses vaticínios, feito histórico inegável em ciência, todos estavam já publicados séculos antes da vinda de Cristo. Conteúdo desse plano. Alguns vaticínios são de um profeta, outros, de outro. Estes foram redatados num local, aqueles no outro. Uns versam uma matéria, outros, outra. Cada profeta descreve um traço ou uma circunstância do Messias vindouro. Cada profeta o anuncia solenemente. E todos esses traços fragmentários e separados convergem para um ponto concreto: a pessoa íntegra do Messias. Vaticínios no período patriarcal, judicial, no período real, no profético. Foi anunciado: virá o Messias e nascerá da estirpe de Abraão. E descenderá de Isaque, dentre os filhos de Isaque. Outro vaticínio anuncia que descenderá de Jacó. E outro novo vaticínio determina que, das 12 tribos procedentes dos filhos de Jacó, descenderá da tribo de Judá. E, finalmente, outra profecia indica, concretamente, que, dentre as numerosas famílias da tribo de Judá, nascerá o Messias da família de Davi. Não cessará o poder supremo da tribo de Judá enquanto não vier o Messias, predisse categoricamente Jacó. Daniel, em termos concretos de tempo, predisse que, ao findar 70 semanas de anos, dar-se-ia a prevaricação do povo judeu, sobrevindo a morte do Messias. Será morto o Cristo e o povo que o há de negar, não será mais seu. E um povo, com seu capitão, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será uma ruína total e, depois do fim da guerra, ali se implantará a desolação. O Cristo confirmará a sua nova aliança com muitos. Quantas recordações da igreja, senhores! Quando todos estavam mergulhados em tristeza porque, ao voltarem do cativeiro de Babilônia, encontraram seu primeiro templo, o de Salomão, destruído e destroçado seu povo, Ageu consolou-os, anunciando-lhes que um novo templo, embora menos suntuoso que o de Salomão, será mais glorioso que o primeiro, pois nele penetrará o Messias. Malaquias confirmou a predição dizendo que o Messias viria para o segundo templo e, após sua vinda, permaneceria para sempre destruído o templo. Miqueias observou que o local em que nasceria o Messias chama-se Belém.
Isaías predisse que o Messias doutrinaria especialmente na Galiléia, tratando os pecadores com benignidade e mansidão. Zacarias predisse a venda do Messias por 30 moedas e que o traidor as lançaria no templo, e com elas se compraria uma olaria. Isaías, contrariando a crença do povo judeu sobre o Messias, predisse que, primeiro, o Messias iria ser apontado como malfeitor e entre eles colocado. Segundo, que haveria de ser condenado à morte. Terceiro, que haveria de açoitá-lo, esbofeteá-lo e nele escarrar. E essas cenas da paixão do Messias estão, pela sua transcendência, expostas com tal firmeza de detalhe que, assim como causam espanto, inundam a alma de luz. Vejamos. O Messias será despojado de sua túnica, dividida, pelo sorteio, entre os soldados. Não se predisse apenas a morte do Messias, mas até o modo pelo qual seria morto, com mãos e pés transpassados por cravos. No suplício da cruz, sofreria-lhe o tormento da sede, a língua ressecada como uma telha. Que imagem tão viva da telha secada ao sol abrasador do Oriente, colada ao paladar. Para aliviá-lo da sede, apresentar-lhe uma esponja embebida em vinagre. Todos quanto o viam cravado na cruz iam escarnecer dele e, arreganhando os lábios e meneando a cabeça, diziam: esperou no Senhor. Livre-o, salve-o agora, se é que o ama. Completando a cena, disse Zacarias que permaneceriam a olhar o cadáver aqueles mesmos que o haviam atravessado com as suas lanças. Predições, senhores, concretas. Concretas no tempo, concretas no espaço, concretas no fato. Não são meras conjecturas, nem enunciados equívocos, vagos e imprecisos. São predições à distância de séculos. A duração histórica da instituição pré-profetismo em Israel abrangeu o espaço de muitos séculos, e todos os traços da figura estavam concluídos antes da finalização do século V antes do Messias. Não são predições a curto prazo, em que talvez se pudesse prever com visos de probabilidade. Predições sobre complicadíssimos e múltiplos acontecimentos, em cuja realização teriam que intervir um sem número de vontades humanas, ainda inexistentes, que só haveriam de intervir na história após o fluir de muitos séculos. Não predições na ordem comum das coisas dependentes de causas necessárias, como terremotos e cataclismos. Predições contra todo o pensar e o sentir dos judeus, tais como a destruição do templo, o fim de sua religião, a vocação dos gentios, as ignomínias que o Messias sofreria, e a maneira pela qual se verificaria a esperada redenção. Predições de tal sorte banhadas de doutrina que não há, atualmente, racionalista sério e científico que não reconheça que suas ideias e os preceitos, por sua sabedoria e elevação, superam em absoluto todas as doutrinas de qualquer povo, mesmo dentre os mais cultos dos gentios. Índice, senhores, de sua origem e exclusão do inconsciente charlatanismo. Predições não raro em contradição com as próprias ideias do profeta. Predições de profetas que receberam o dom do vaticínio contra a própria vontade, pois conheciam e temiam os males que, por isso, haveriam de sofrer. Predições em que, como se observa meridianamente, se elimina o fator afetivo, ao qual se poderia atribuir a aceitação dos desejos do profeta como revelações divinas. Predições que, se houvessem sido fruto da mente dos profetas jamais teriam sido cumpridas, muito menos todas as predições de todos os profetas no mesmo e único personagem a que se referiam.
Realização do conteúdo do plano. Essas predições concretas, senhores, proclamadas séculos antes de sua realização, ao derbar do tempo preciso e prefixado, cumpriram-se exatíssima e plenamente. E da estirpe de Abrão descendeu Isaque, e da estirpe de Isaque descendeu Jacó, e da estirpe de Jacó descendeu a tribo de Judá, e da família de Davi. Tudo exatamente como previsto por Daniel 5 séculos antes. Deixou de existir o cetro de Judá, como anunciara Jacó, e na insignificante povoação de Belém, tal como predissera Miqueias, nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, numa precisão de cronologia local absoluta. Jesus Cristo entrou no segundo templo, como predisse Ageu, templo esse que, após a vinda de Jesus Cristo, permaneceu arruinado e derruído, como profetizou Malaquias. Galileia transformou-se no sítio principal de suas pregações. Acolheu a adúltera, a samaritana, Zaqueu, Madalena e o ladrão. Com aquela mesma benignidade por ele descrita no pai do filho pródigo e no bom pastor, tal como predissera Isaías 8 séculos atrás. Profetizaram-se com abundância de detalhes os momentos culminantes da vida do Messias, a fim de tornar-se inconfundível, com a mais rigorosa certeza que se possa imaginar, a pessoa do legado divino. E tal multiplicidade, e tal minuciosidade de pormenores tiveram, em Jesus Cristo nosso Senhor fidelíssimo cumprimento na 70ª semana de anos, segundo profetizara Daniel. Após haver sido vendido por 30 moedas, como predissera Zacarias. Apontado como malfeitor, condenado à morte a pedido do povo, açoitado, esbofeteado, cuspido como, 8 séculos antes, o assinalara Isaías em suas profecias. Despojado de sua túnica, que os algozes dividiram pela sorte dos dados. Cravadas suas mãos e pés no lenho do suplício. Atormentado pela secura. Tenho sede, exclamava. Mas saciado pelo vinagre. Escarnecido e insultado pelo povo, ao desfalecer nas vascas da agonia. Como fora previsto, minuciosamente, ponto por ponto, nos Salmos, morria Jesus Cristo nosso Senhor, cujo corpo lanceado, já cadáver, como Zacarias o vaticinara, foi enterrado no sepulcro de um homem opulento, José de Arimateia, como Isaías o consignara. Predições indubitáveis, de rigorosa exatidão histórica. Seu cumprimento foi exatíssimo. Tão rigorosamente fiel que, se por acaso não existisse a prova autêntica da sua veracidade, conservada e custodiada pela religião judaica, desde muitos séculos antes dos fatos, as predições pareceriam antes cópias fidelíssimas do original histórico do que meros vaticínios. Reflexionemos, senhores, sobre todos esses fatos indiscutíveis. A existência e o cumprimento dessas predições. Tão categóricas, tão afirmativas, tão abundantes, tão ricas nos mínimos detalhes, cumpridas com a mais fiel exatidão no fluir de séculos após séculos e no momento preciso por elas assinalado, tais predições jamais poderiam ser fruto da inteligência humana, nem qualquer homem sério e de crítica científica atrever-se-ia assim supor. Ao homem de estudo, ao homem que reflete, que é preciso na ciência, jamais será necessário ponderar a dificuldade da previsão. Quão difícil, senhores, é predizer. É evidente que não aludo a uma predição do gênero vamos ver se dá certo. A um predizer puramente conjectural e aventuroso. Vaticinar dessa forma é muito fácil,
Mas esse prognóstico longe está da predição precisa, categoricamente afirmada e matematicamente cumprida da profecia. Predizer, senhores. Que dificuldade! Claro está que não falo de um predizer enfático e presunçoso, que anuncia em vão, sem que o acontecimento anunciado seja transformado na realidade predita. Predizer. Mesmo os fenômenos meteorológicos, ferreamente concatenados em suas causas, são impossíveis de, pelo entendimento humano, serem preditos, com longa ou curta antecedência, com exatidão de temperatura, direção e velocidade do vento. Milímetros de pluviômetro. Predições com séculos de antecedência seriam, em meteorologia, o que é o calendário saragossense em ciências exatas. Haverá que alguém, senhores, que seriamente possa informar-me que tempo fará em tal dia e tal hora de 1968. Há alguém que me diga que tempo teremos em tal dia e tal hora de 1969? Há alguém aqui que possa me dizer quantos milímetros exatamente cairão no pluviômetro num determinado dia? Predizer, senhores. Prestai atenção. E isso em meteorologia, em que os fenômenos, todos eles já estão contidos em causas naturais. Tudo quanto vai acontecer provém de causas determinantes, que atualmente existem. Mesmo assim, quão penoso é predizer estas coisas. Predizer. Predizer, nos fenômenos sísmicos o local do movimento, a designação do epicentro, a intensidade do terremoto, suas consequências, e predizê-lo com segurança e com certeza de realização, a séculos de distância, nem sequer de dias nem de horas, mas de séculos, é superior à compreensão científica da inteligência humana. Se no espaço de um dia fosse possível predizer os terremotos, não aconteceriam as desgraças ocasionadas pelo de Messina, pelo do Japão, pelo da Califórnia. Senhores, difícil é a previsão. Reparai. As causas dos abalos terrestres, todas as que desencadeiam comoções e terremotos, são atualmente conhecidas, e no desenvolvimento dessas causas está precisamente contido o terremoto. Pois apesar de tudo isso, ao entendimento humano, que difícil é predizer. Predizer. Predizer o sexo de um futuro ser, suas tendências, seus estados nosológicos, com a sua etiologia exata, com sua sintomatologia e seu prognóstico. Dizei-me vós que sois médicos, se tal predição seria própria do homem de ciência que, 100 vezes na vida, é impotente para predizer, embora auxiliado por todos os modernos meios de diagnóstico, a evolução da enfermidade sobre a qual se debruça. Predições neste domínio seriam predições de cartomante que deita as cartas onde ciganas que, observando as linhas da mão, tiram a sorte. Quem isto predissesse com tanta segurança e tanta seriedade, tanto mais nesso seria. Predizer. Quão difícil, senhores, se não impossível, o profetizar categórico, sério, concreto, com matemática a realização da predição, mesmo quando se trata de fenômeno como os meteorológicos, os sísmicos, não poucas vezes os patológicos, que são fenômenos cuja existência está ferreamente contida em suas causas atualmente conhecidas. E se tal predizer é impossível o entendimento humano, que se dirá da predição de futuros dependentes da vontade humana, futuros não ferreamente contidos em suas causas, como a chuva ou o frio que vamos ter amanhã. Predizer, onde a vontade humana intervém. Se sobre nós mesmos impossível é predizer o que faremos daqui a tal hora ou dentro de 4 anos. Antes de mais nada,
Viveremos tal dia como hoje, dentro de 4 anos? Não morreu ninguém, repentinamente, de angina pectoris? As chamadas leis estatísticas jamais predisseram fatos concretos, determinados o local, o tempo e as pessoas. Expressam apenas, segundo o cálculo das probabilidades, nada mais que probabilidades, alguns acontecimentos humanos. Nunca, com auxílio de leis estatísticas, poder-se-á predizer que no ano de 1969 haverá no mundo tal número exato, e não pouco mais ou menos, de homicídios. Que o primeiro desse ano dar-se-á em tal lugar, em tal rua, de tal maneira, cometido por tal pessoa. O segundo. O milésimo. Com antecedência de anos, quanto mais de séculos, como é árduo predizer, com exatidão, fenômenos dependentes da vontade humana. E sobretudo quando entra em jogo um sem número de vontades. E predizê-los com pormenores precisos, concretos e múltiplos. Escusado é tentar provar, senhores, que, em ciência pura, tudo isso é absurdo. Estou diante de um auditório culto, capaz de compreender esta palpitante verdade, sem necessidade de que eu entre em detalhes. Ninguém que possua seriedade científica atrever-se-á a supor que a inteligência humana possa vaticinar, com absoluta exatidão, através dos séculos, acontecimentos que dependam do múltiplo concurso de vontades humanas. Estas previsões, com as notas de afirmação categórica, determinação concreta e exata, cumprimento de precisão absoluta, são próprias somente àquele entendimento que, por ser infinito, está presente em todos os tempos e perscruta o futuro livre, ainda inexistente, mas que terá realidade física em seu tempo. Pertence unicamente a Deus o poder de predizer o futuro livre, com séculos de antecedência e com afirmação absoluta, determinação precisa e cumprimento exato de tudo quanto foi predito. Vemos isso com evidência. Predições. No plural. Predições. Mais de 30 foram aqui expostas. Feitas durante 11 séculos, por vários profetas, de traços e de detalhes tão minuciosos e pormenorizados quanto variadíssimos em seu conteúdo, e todas elas perfeita e pontualmente cumpridas, exatamente como foram profetizadas, na pessoa a quem se referem, somente a Deus podiam ter como autor. E se Deus é o autor dessas profecias contidas nas Escrituras, bem podemos guiar-nos por elas na obtenção da verdade. Com elas aos nossos olhos, naveguemos em busca do porto da verdade. 2 coordenadas na carta de marear são suficientes para que a posição de um determinado porto seja fixada. Mais de 30 coordenadas, que coincidem, com a mais exata das precisões, na pessoa de Jesus Cristo, com as características que acabamos de estudar, podem deixar-nos mais que convictos de que Jesus Cristo é a verdade. 2 coordenadas, latitude e longitude, cintilações de luz do farol, assinalam o porto para o qual o barco navega, servindo de guia fidelíssimo para que nele com segurança a âncora seja lançada. Cintilações de luz divina, emitidas durante 11 séculos, assinalando a Jesus Cristo, legado divino, Filho de Deus. Com segurança podem conduzir-nos a Ele, porto da verdade religiosa. Quando a Ele chegarmos, ouçamos de seus divinos lábios: Ego sum veritas. Eu sou a verdade. As credenciais entregues por Deus a seu Filho são de tal natureza, por sua multiplicidade e clarividência, que acalma a curiosidade mais escrupulosa. Além do mais, elas evidenciam a má-fé dos que,
cegos por vontade própria, obstinam-se em não considerá-las, nem admiti-las. Por isso, o mesmo Jesus Cristo argumentava com os judeus que admitiam as escrituras do Antigo Testamento e que acreditavam fossem elas inspiradas por Deus, no sentido de convencê-los de que, fundados precisamente nelas, crescem em seu messianismo e o recebessem como enviado de Deus, seu Pai. Examinais as Escrituras porque as julgais ter nelas a vida eterna e lá sunt. E elas são as que dão testemunho de mim. Examinai também, senhores, os vaticínios com que nas Escrituras se indicam as características do legado divino. Observai como todos coincidem e se realizam na pessoa de Jesus Cristo. Que Ele vos ilumine a fim de que a verdade e a inegável crítica histórica dos vaticínios e do seu cumprimento em Jesus Cristo vos faça murmurar como a samaritana. Se o que é Messias venit. Homem que me escuta, procura sinceramente o porto da verdade? Vê a coincidência da latitude e da longitude, verifica as cintilações do farol. Dirige o rumo de tua vida. Leme firme, proa ao porto é. Âncora. Chegou o momento final, o momento culminante da sinceridade. Quem é o Messias? Perguntou a Jesus Cristo a samaritana. E Jesus redarguiu: Sou eu, o mesmo que fala contigo. Quem é a verdade? Indaga o homem sério. Ouçamos a resposta do mesmo Jesus Cristo. Sou eu, o mesmo de que falam as profecias. Que Ele vos faça, com a graça divina, aceitar, livre sobrenaturalmente, o enviado de Deus, que é a luz, o caminho e a verdade. Oxalá possam todos repetir com Felipe quando encontrou Natanael. Quem scripsit Moises in lege et prophetae, invenimus Jesum. Encontramos aquele de quem os profetas escreveram, Jesus. Eis aí, senhores, o problema. Quisera que todos, muito serenos, meditassem a respeito. Dê-lhes a orientação sobre o plano para encontrar a verdade. Cumpri o meu encargo. Jesus Cristo na profecia.